Olá pessoal, vamos dar prosseguimento então no nosso jogo aqui, né? Então, antes de mais nada, pessoal, antes da gente abordar como que a gente vai guardar alguma sequência, né, para ela ser repetida depois, reparem que aqui dentro do nosso loop já está ficando um pouquinho grande, né? Então, em vez que a gente fez aqui o nosso piscalete separado, eu vou organizar isso aqui também em outras funções, só para ficar um pouquinho mais limpo aqui a nossa verificação, tá? Então reparem que esse aqui, esse if, ele faz o... Eu vou chamar isso aqui que está dentro de uma função que chama jogar, tudo bem? Toda vez que eu executar aquilo lá, aqui o meu usuário quer jogar, tudo bem? Então, na verdade, eu só vou mover de lugar, tá? Então, vou recortar esse if aqui, um Ctrl X, e joguei a implementação dele aqui dentro, tudo bem? Agora aqui, ao invés de eu ter tudo aquilo lá, eu vou chamar só jogar, tudo bem? Se eu quiser alterar alguma coisa agora nessa lógica, eu vou fazer essa alteração aqui dentro da minha void jogar, beleza? Isso aqui, pessoal, a gente está lendo os botões, né? Então, eu vou colocar aqui, ler botões. Ou escutar botões, tanto faz. Vou colocar aqui ler botões, certo? Esse aqui não existe ainda, vou criar. Então, void ler botões. E tudo isso aqui agora vai lá para dentro de ler botões. Tem um Ctrl X e a implementação ficou aqui, tá? Então repare que agora, pessoal, agora aqui dentro do meu loop eu só tenho essas duas coisas, tá? Então quando eu quiser mexer na minha regra de jogo, né? O que vai fazer quando jogar, que é esse botão aqui específico, eu vou mexer lá aqui nessa void, naquela função. E quando eu quiser mexer nas regras de ler botões, eu vou mexer aqui dentro, tá? E aqui fica isoladinho, fica um pouco mais simples da gente ler, tá? No nosso setup aqui, pessoal, a gente podia fazer alguma coisa semelhante, né? Vou fazer isso então. Vou falar que inicializar componentes. Void inicializar componentes. Mesma coisa, vou recortar tudo isso aqui. Vou colocar aqui, tá? Embora não faça diferença a ordem, pessoal, as coisas que eu uso menos, eu costumo deixar lá para baixo, tá? Então, só para não ficar rolando muito, tá? Então, o pisca-LED é uma coisa que a gente quase nunca vai mexer. Inicializar componentes sempre está lá no fundo e as nossas outras funções estão aqui, tá? Então, vou colocar aqui inicializar componentes. Está tudo funcionando da mesma forma, tá? E agora aqui eu tenho um ambiente um pouco mais organizado para trabalhar, tá? Se eu clicar aqui em iniciar, reparem que vai ter a mesma aplicação, tá? O mesmo impacto, tá? Do que a gente fez na aula passada. Tranquilo? Seguimos então, pessoal. É o seguinte, tá? A gente conversou na aula passada que o nosso sistema ele não armazenava a sequência anterior, né? Ele criava uma nova sequência, né? Embora ele já esteja considerando a nossa dificuldade, ele não consegue pegar a sequência que foi executada anteriormente e apenas aumentar um, tudo bem? Então, é isso que a gente vai fazer agora. E para a gente fazer isso, a gente vai utilizar uma estrutura aqui nova, tudo bem? Que são os nossos arrays, tá? Então eu vou abrir aqui o Miro para a gente entender um pouquinho como que funciona isso, para ficar bem claro para vocês, tá? Os arrays, pessoal, assim como na matemática, ele é uma matriz de apenas uma linha, tá? Então, como que a gente faz aqui na programação? A gente declara uma matriz, que é um quadrado, né? Que tem as suas divisões. E para cada divisão dessa, a gente consegue colocar um dado. Então, por exemplo, se eu declaro que eu tenho um array de 5 posições, na verdade, eu tenho alguma coisa muito parecida com isso aqui, ó. 5 quadradinhos, tá? Então, se eu declaro que eu tenho uma estrutura de array de 5 posições, eu tenho 5 quadradinhos para colocar alguma coisa. Vamos supor que esse array aqui seja um array de números, tá? E o array também ele pode armazenar qualquer tipo de dado, tudo bem? Então, pode ser de número, pode ser de texto, o que, que a gente quiser colocar, tá? Um array de booleanos, enfim. A gente vai tratar de números aqui, tá? Então, eu posso ter aqui nessa posição aliás, vamos simbolizar com o que a gente tem lá, né?
10, 13, 11, 11, 12, certo? Então eu posso armazenar aqui vários números dentro de uma mesma estrutura, tá? E como que a gente pode controlar isso daqui, tá? Os nossos arrays, pessoal, eles são controlados pela posição. Então, para eu saber o valor que está dentro de cada array, então aqui a gente armazenou os arrays, tudo bem? Tanto para a gente armazenar quanto para a gente ler, a gente precisa passar a posição que ele está. Então, é importante a gente sempre frisar o seguinte: se eu tenho um array de tamanho 5, as posições dele vai de 0 até 4, porque a gente começa a contar no 0, tá? Então, esse aqui seria o nosso array de posição 0, posição 1, 2, 3 e 4. Então, o que tem na posição 2 do array? Tem o número 11. O que tem na posição 0 do array, que é a primeira? Número 10, tudo bem? Então, um array de tamanho 5, certo? Vai de 0 até 4. Por quê? Porque o 0 conta, tudo bem? E aqui é um pouquinho diferente da matemática, né? Porque na matemática a gente começa com 1, né? Então, linha, coluna 1. Aqui na programação a gente começa sempre com 0. Então, é só apenas essa diferença que a gente tem. Mas a semântica é a mesma, tá? Então, a gente vai controlar os nossos dados, tanto para leitura quanto para escrita, através das posições. Então, se eu quiser falar, eu quero colocar o valor de... Deixa eu apagar aqui agora para a gente fazer ao contrário. Eu quero que, dado o meu array, que ele foi criado vazio, eu quero que na minha posição 0, coloque o valor de 5, por exemplo, tá? Então, eu tinha que falar lá assim, o array na posição 5, na posição 0, é igual a 5, tá? É exatamente isso que a gente faz, tá, pessoal? O array, a gente vai dar um nome para ele. A posição a gente vai colocar entre colchetes, posição 0 é igual a 5. Aí ele vai vir aqui na posição 0 e colocar o número 5. Professor, eu quero que na minha posição 4 agora seja 15. Array na posição 4, 15, assim que vai ficar nosso código, tudo bem? Opa. Deixa eu botar aqui. Aí ele vai vir aqui, vai pegar o array, vai na posição 4 e vai colocar 15. E assim sucessivamente, tá? Quando a gente trabalha com array, pessoal, embora ele dê essa flexibilidade de dados pra gente, é sempre importante frisar que a gente não pode colocar, por exemplo, um índice aqui, né, que a gente chama, que ele extrapola o nosso array. Então, às vezes a gente confunde, né? A gente fala, um array de tamanho 5, a última posição dele é 5. E aí, quando a gente vai colocar aqui array na posição 5, ele vai procurar a posição 5 aqui e não vai achar. E a gente vai ter um erro, tudo bem? Então, a gente tem que tomar cuidado com as dimensões do nosso array, beleza? Embora esteja muito abstrato aqui ainda, né? A gente vai colocar agora no código para que essa explicação faça sentido para vocês, beleza? Mas o array é isso, tá? É um conjunto de espacinhos em memória, como se fossem várias variáveis, tudo bem? Mas que a gente pode manipular, que ela não guarda apenas um valor, ela guarda a quantidade de valor que a gente definir, tudo bem? Então, vamos regressar aqui, tá? Eu vou criar então, pessoal, aqui também essa estrutura de maneira global, tá? Visto que eu posso acessá-la de qualquer lugar aqui da minha aplicação, tá? Para a gente declarar um array aqui, é muito semelhante ao que a gente faz nas variáveis, tá? A gente fala o tipo do array que a gente quer, o nome que vai ter o nosso array, então eu vou chamar aqui esse array que vai ser uma sequência, né? Então é a sequência que ela vai ser sorteada, tudo bem? Então, int sequência. Eu abro e fecho aqui meu colchetes e aqui eu passo o tamanho que o meu array vai ter, tudo bem? Sempre lembrar, pessoal, que como isso aqui ocupa recursos de memória, é sempre bom a gente usar esse daqui com parcimônia, tudo bem? É plenamente possível a gente colocar aqui, reservar 500 posições na memória, tudo bem? Será que o nosso usuário ele vai utilizar, nossa aplicação, né? Ela vai utilizar essas 500 sequências? Pensa comigo, a cada nível que o meu usuário avança, ele aumenta um quadradinho. Será que o nosso usuário ele vai ter capacidade mental de decorar uma sequência de 500 números? Tá? Então a gente precisa usar isso aqui com parcimônia, porque senão a gente vai usar só um pedacinho e o resto de memória que a gente alocou, porque isso aqui custa memória dentro da nossa aplicação, né? Vai ser alocada desnecessariamente. Então a gente precisa pensar nisso também, tá? Vamos pensar aqui então, pessoal, na situação que o máximo do nosso jogo, né? Vamos colocar aqui, seja 20, tudo bem? Então, cara, se o usuário conseguir acertar uma sequência de 20 números,
Bem, parabéns, você ganhou, e é isso aí, tá? A gente não vai permitir que isso daí se prolongue, tá? Ou se você achar que é muito pouco, pode colocar 25, né? Mas coisas reais, tá? Vou utilizar aqui 25, tá? Então, é dessa forma que a gente declara uma, uma estrutura de array, tudo bem? Então, vamos lá. Assim que o nosso código foi executado, o nosso computador aqui ele vai separar 25 quadradinhos daquele para gente que a gente consiga alocar, tudo bem? E quando que isso vai ser alocado? Bem, isso vai ser alocado quando a gente clicar no botão jogar, não é isso? Quando a gente clicou no botão jogar, a gente atribui o nível, né? Então o nível, olha só que interessante, vai ser exatamente a posição, né, que a gente tem aqui. E cada vez que esse LED for sorteado, a gente vai colocar então nesse nosso nesse nosso nível, certo? Vamos ver então como que fica isso. Então, nível mais mais, ele já começou aqui com nível mais mais e entrou aqui, certo? Para ele rodar a primeira vez. Então, na verdade, então, pessoal, a gente vai trabalhar aqui com o nosso i, certo? Porque se a gente começar com o nosso nível, à medida que a gente for registrando, o nosso nível ele já começa em 1 aqui, né? Ele chega com 0 e começa em 1. A não ser que a gente coloque nível menos 1, né? Então vamos ver qual que é a melhor abordagem utilizada, tá? Que a gente pode utilizar aqui. Então vamos raciocinar aqui comigo, tá, pessoal? Então não desenvolvi isso aqui antes, estou fazendo aqui com vocês, ao vivo mesmo, tudo bem? Então vamos lá. Clicamos no botão, o nível foi para 1 e aqui roda no laço, né? Enquanto o i começa com 0, enquanto ele for menor do que 1, ele vai rodar. Quando ele rodar, eu preciso colocar ele aqui então na posição 0. Tudo bem? Excelente. Então, como o i ele sempre vai ficar mudando valor, e eu não quero isso, eu vou colocar ele na posição nível menos 1 mesmo. Tá, pessoal? Vou fazer isso. Ou melhor, eu posso controlar o meu i enquanto ele for menor ou igual ao meu nível, certo? Então ele vai começar em 0. E eu fazer esse nível mais mais aqui embaixo, tá? Exemplificando, né? O que eu estou fazendo aqui? Da forma que estava implementado antes, o nosso nível chegava aqui, na primeira vez que eu for rodar, chegava valendo 0, tudo bem? Assim que ele apertava no botão, ele já aumentava 1, certo? Então já crescia 1. Quando eu for armazenar ele e for usar essa variável como referência dos meus índices, eu vou estar colocando isso aqui direto, o dado direto, aqui na minha variável de posição 1. E esse aqui, a posição 0, ela iria ficar vazia. Então o que eu estou fazendo? Estou esperando ele chegar com 0 aqui mesmo. Só que em vez da minha pergunta no for ser se o i é menor do que o nível, eu pergunto se ele é menor ou igual. Tudo bem? Então ele chega como 0. 0 é menor ou igual a 0? 0 é igual, tudo bem? Então ele vai rodar pelo menos uma vez, tá? Então mudamos a lógica aqui para ela caber dentro desse novo contexto que a gente tem, tudo bem? Só isso. Então ao invés de eu crescer lá em cima, eu estou crescendo aqui embaixo. LED sorteado, então, é igual a esse, e eu estou printando o LED sorteado. O que eu vou fazer aqui, então? Eu vou pegar esse LED sorteado e vou colocar dentro da minha sequência. Então, sequência, que é o nome do meu array que a gente criou. Qual posição? Na posição nível, certo? Vai ser igual, ou vai receber o meu LED sorteado, tá? Então, primeira vez que ele executar aqui, ele vai estar na posição 0, tudo bem? Então executou. Deu 15, por exemplo. Aqui a gente não tem, né? De 10 a 13, perdão. Deu 12. Ele vai lá na posição nível. Primeira vez que é 0, vai lá na posição 0 e vai colocar aqui 12. Tudo bem? Aí clicou de novo no botão. Aumentou o nível, certo? Aí ele vai lá e vai ter que colocar o próximo. Só que agora o meu nível já é 1, ele vai no próximo, tudo bem? Vai colocar 10 e assim sucessivamente, tá? Então o que a gente está fazendo nesse momento? A gente está sorteando
a gente vai sortear um LED, certo? E vai ficar armazenando aquilo lá, tudo bem? Uma coisa que a gente não vai deixar aqui acontecer, pessoal, é esse for aqui da maneira que ele está. Por quê? Porque não vai resolver o nosso problema, né? Ele sempre vai ficar sorteando uma sequência nova, né? Embora ele vá registrar lá na nossa lista, ele não vai registrar uma sequência nova. Só para vocês terem uma ideia, ó, reparem só. Se eu colocar aqui, ó, iniciar, eu vou até, em vez de mandar pescar o LED sorteado, só para garantir para vocês que isso aqui está sendo feito, vou colocar aqui, ó, sequência na posição nível, tudo bem? Se eu executar isso aqui, reparem, 13 foi armazenado. Então ele veio aqui e colocou 13, certo? Quando eu executar de novo, 11 e 11, ou seja, já está errado, né? Vai ser 13 e 11, né? Mas nessa posição aqui, ele colocou 11. Azul, azul e verde. E aí ele vai colocando sempre isso na posição. Então ele vai colocar o 10. E repare que o que ele está armazenando aqui é rigorosamente diferente do que está acontecendo aqui, né? Então a gente está conseguindo armazenar, mas a nossa lógica ainda não está dando certo, né? Ele está acendendo uma coisa, criando uma outra lógica e não está respeitando o que está sendo armazenado. Então o que a gente vai fazer? Ao invés da gente pedir agora para ele piscar essa sequência, né? A gente vai regressar um pouquinho e vai pedir para ele sortear um número só. Então, apertou o botão, sorteou, armazenou lá na nossa lista. Apertou de novo o botão, que é o segundo LED aleatório, armazenou na nossa lista, tá? E depois, ao invés da gente executar essa sequência dessa forma aqui, a gente vai dar um jeito de ler aquela lista e printar o que está lá, beleza? Então, vamos fazer aqui a nossa lógica, tá? Então, isso aqui não vai rodar dentro do for, tá? Cada vez que ele... Deixa eu parar a simulação aqui. Cada vez que ele apertar o botão, ele vai sortear um LED, certo? E a gente vai guardar o LED e só isso, tá? Sem for nenhum aqui. Ou seja, ele vai ficar piscando um LED a cada vez. Toda vez que clicou no botão, ele vai armazenar esse botão, o LED que foi sorteado, né? Vai printar aqui no console, vai acender e um só, um de cada vez. Então ele não vai repetir, que a gente tirou o laço de repetição, tudo bem? Então, vamos simular aqui. Iniciar simulação. Vou clicar aqui no botão. O 13. Então, colocou 13, colocou aqui na primeira posição. Novamente. O amarelo, 11, colocou aqui na segunda posição. De novo. 11 de novo, colocou na terceira posição. E assim sucessivamente. O 12, colocou na segunda posição, tá? E aqui novamente, o 12, ele colocou aqui. Beleza? Então, cada vez que a gente clicou, ele armazenou isso aqui, tá? E como que eu provo isso? Percebe que eu peguei esse LED sorteado e o que eu estou printando aqui, ó, não é o LED sorteado. Estou printando a sequência na posição nível, tá? Então, eu estou garantindo que isso daqui, de fato, está armazenado lá na minha lista, tá? E agora vem aquela questão, né? Então, como que a gente vai fazer para ler isso daí, certo? Porque eu preciso que repita essa sequência, né, para o meu usuário avançar o nível, né? Então, o nível, ele é a sequência anterior mais um, tudo bem? Então, vamos pensar nessa solução, tá? Então, primeiramente, então, o meu usuário, ele precisa ver a sequência que tem, certo? Se a nossa lista está vazia, porque ele começou, então não vai piscar nada, tá? Ele jogou a primeira, beleza, aí vai piscar 1. Quando ele estiver na segunda fase, vai piscar da fase 1 e mais 1, certo? Então, visto que ele vai ter que ver essa sequência primeiro, antes de sortear um LED, ele vai ter que ver essa sequência aqui, tudo bem? Então a gente vai criar... Eu vou fazer aqui mesmo, tá? Mas depois a gente vai separar isso aqui em outro método, tá? Só para não ficar muito extenso. Então, como que ele veria isso aqui, tá, pessoal? Então, a gente pode fazer isso com o for, que é o nosso laço de repetição, certo? Então, mesma estrutura, tá? For int i igual a 0,
enquanto I for menor do que o nosso nível, certo? E mais mais. Beleza, eu já tenho um for, então, que percorre todas as posições do meu array, porém considerando o nível, né? Então, se ele está no nível 5, não faz sentido eu percorrer o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, etc. Tudo bem? Então, ele vai percorrer todas as posições até o nível que a pessoa está, certo? E cada vez que ele percorre esse nível, o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer um pisca-LED, né? Então, pisca-LED, que a gente já tem, que ele recebe um inteiro, certo? A gente vai passar o pisca-LED na sequência, na posição I, beleza? Então, esse aqui, basicamente, é o nosso método para fazer a leitura daquela lista, né? Ele vai passar por cada ponto, então, né? E vai piscar a nossa sequência de LEDs que está armazenada, tudo bem? Acho que só isso, né? Então, antes, se está no 0, ele vai colocar lá, não vai ter nada. Quanto for menor do que nível. Nível aqui já está valendo 0, né? Então, ele não vai piscar na primeira, somente na segunda. Vamos testar, né, pessoal? Então, iniciar a nossa simulação. Vou clicar aqui no botão. Piscou o vermelho, certo? Vou clicar de novo agora. Piscou o vermelho e agora o nosso amarelo. Vou clicar de novo agora. Ele vai rodar lá, ó, vai piscar o vermelho, o amarelo que está armazenado. E agora ele rodou o outro, que é o nosso amarelo de novo. Então reparem que agora a nossa sequência ela já está sendo armazenada, tudo bem? Quando eu clico no botão, ele percorre a nossa lista de 0, na posição 0, até o nível que o nosso usuário está, vai piscar aquela sequência. Depois que ele terminou de piscar a sequência, ele sorteia um novo número, certo? E aí ele armazena esse novo número no final da sequência e assim sucessivamente, tá? Então, a gente já está conseguindo armazenar a sequência do nosso usuário e toda vez que ele clica, né, ele avança o nível e vai aumentando mais um nessa sequência, beleza? E agora vocês podem estar me perguntando, né? Ou se perguntando, né? Tá, mas a sequência tá dada, mas o usuário ele precisa apertar os botões ali para tentar acertar a sequência, né? E é isso que a gente vai ver no próximo vídeo, beleza, pessoal? Até mais.